vícios, né? Tem gente que tem 50 vícios. De vício de linguagem a vício de ficar mexendo assim. Vício. O que é um cérebro viciado? É um cérebro que está rodando no mesmo circuito, sem parar. É isso que é vício. E hoje, num sábado, que era para você estar dormindo até mais tarde, alguém aqui deve ter deslocado bem distante para chegar aqui, para descobrir esses bloqueios que infernizam a pessoa normal. Os que mais infernizam. Vou te falar qual que é o mais poderoso de todos. Autoimagem. Autoimagem é a forma que eu defino como eu me vejo. Autoimagem é a forma que as pessoas que têm autoridade sobre você na sua formação colocaram na sua cabeça. Isso é... Você pode ter um pai e uma mãe que te arrebentaram. Normal. Esse é o normal mesmo. Principalmente na nossa cultura. Você é feio. Às vezes está querendo descontar uma raiva em você, né? A maternidade é um negócio muito pesado, muito mais do que a paternidade. Na maternidade os dias são longos e os anos são curtos. O que significa isso? Você que é mãe. Dias longos parece que não passa quando está lá na treta, mas depois que passa parece que não viu. É doida essa sensação. Dias longos, anos curtos. A autoimagem ela é definida pelos P's programadores. Talvez você nunca ouviu falar nos P's programadores. São os pais, pastores, políticos, tudo com P. Professor. Esses P's programadores, pai, padrasto, tudo, né? Essa galera programa uma pessoa. Então, na onde a janela da alma dela está aberta para essa programação, a maior parte de todos os bloqueios que você carrega é até os 8 anos de idade. Você sabia disso ou não? Uma segunda leva é desses 8 anos até os 14. Uma terceira leva bem pequena está até 21. E dificilmente você tem um super bloqueio depois dessa data. Onde está concentrado 80% dos bloqueios? Até os 8 anos. É lá na escola, 80% de chance de ser numa sala de aula ou sala de uma casa. Ou uma sala comercial de algum lugar que você estava acompanhando com seu pai, com sua mãe. Sempre tem um agente. Ninguém se bloqueou sozinho, isso não existe. Segunda coisa que você tem que entender sobre o bloqueio. O bloqueio, em hipótese nenhuma, você tem bloqueio com coisa. Você tem bloqueio com gente. Nós estamos no século 22, não sei por que vocês falam 21, né? Que essa tecnologia já deu um salto, é questão só de cronos. A gente está na geração mais avançada e é o povo mais doente emocionalmente. E eu piro que a tendência global é piorar. Por que a tendência global é piorar? Porque a única coisa que o ser humano tinha que estudar, ele não estuda. Ele estuda tudo, menos a si próprio. Menos o seu próprio cérebro. Se você tivesse um único assunto para estudar para o resto da sua vida, acredite no que eu estou falando. Não estude sobre dinheiro, não estude sobre riqueza. Estude sobre cérebro. Pergunta por quê? Porque se você quer prosperar, você tem que estudar seu cérebro dos outros. Não precisa fazer muita força, entenda como o cérebro funciona. E aí tá. Se o primeiro bloqueio que mais inferniza o mundo chama autoimagem, vários negócios, amizades, casamentos foram feitos com um remédio que não resolve para tratar o tal da autoimagem. Um elogio às vezes gerou um negócio, porque a pessoa tem problema de como ela se vê. O elogio foi lá e mordeu ela. Eu aprendi lá na Bolívia um negócio muito massa. Estava mexendo com um projeto de exportação de roupa e eu ouvi essa frase e mexeu muito comigo. Elogio é bom só cheirar, nunca comer. Nossa, mas faz um bem. Desde o dia que eu aprendi isso, eu não tô nem aí. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Ah, mudou minha vida, então tá bom. Eu nem faço questão, eu só cheiro. Parece bom. Cuidado para não cheirar demais, senão você vai incorrer no erro do Sansão. A mãe do Sansão fez um voto, voto do Nazireu. Não podia tocar em morto, não podia beber bebida alcoólica. E a terceira fase do voto é não cortar o cabelo. O que ele fazia? Ele arrumou uma quenga, contou o segredo, ele vivia nas adegas cheirando vinho e tocava em morto, ficava perto disso. O que você não pode, sai de perto. Só isso. Não precisa ser o X-Men não. Não pode, não mexa com isso. Você não é bobo nem nada. As maiores coisas que você tem tentação não são porque o diabo é mau. Ele é
Ele acha que ele é todo poderoso da maldade, né? Tem alguém que tem um negócio mais pesado que a maldade, chama justiça. Ele não é tão assustador assim. Acredite, não é. Mas lembra de uma coisa: ele só tem legalidade para te pôr tentação naquilo que você já caiu. Interessante, tem gente aqui no auditório e algumas pessoas assistindo que não podem ver droga, que começa a tremer. Por quê? O que é a relação dessa pessoa com a droga? Coisa muito simples. A relação dessa pessoa com a droga é que ela já caiu nisso. E quem nunca caiu? A droga fica na frente, não acontece nada. Por isso que eu falo para você entender de cérebro. Se você entender de cérebro, você não vai querer ser um bobo para experimentar tudo na vida. Não precisa. Por que não precisa? Senão você vai arrumar uma linha de tentação. Significa, já percorri isso e a vida inteira, você tem que saber. Isso vai ficar te atraindo a vida inteira. Então o que é mais econômico? Você trabalhar com esses bloqueios seus aí. Tudo que você não entrou, que vai te ferrar, não entre, nem para saber que jeito que é. É melhor ler o livro da vida de alguém que se ferrou. Vale muito a pena. Então, esses bloqueios aqui que ficam infernizando na vida das pessoas. Vamos para o primeiro. Primeiro, autoimagem. Autoimagem é a imagem que você tem sobre você, mas que não foi você que criou, foram outras pessoas. Os P's. Essa imagem, ela reflete todo dia. E se eu te falar que as amizades que você tem é pelo jeito que você se vê? Uma das coisas mais impressionantes que você tinha que ensinar para o seu filho, eu trocaria o período escolar inteiro, sendo dono de escola, de rede de escola, eu trocaria. Eu trocaria todo o ensino que ele aprendeu na escola por amar a si mesmo. Mas a Bíblia não fala isso. Não tem como amar os outros se você não amar a si mesmo. Primeiro eu me sinto amado, depois eu valorizo o que ele ama, que é Deus. Ele me ama, ama você. Se eu valorizo o que ele valoriza, logo eu me valorizo. E se eu me valorizo e valorizo o que ele valoriza, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar isso afetar outras pessoas. Então rola o amor perfeito. Ele, eu e vocês. Só que quando você se enche e não freia esse enchimento, tem um negócio chamado transbordo. E aí um monte de loucura e de bloqueio que tem na sua cabeça vai indo embora junto com esse transbordo. Eu sou incapaz, fica tranquilo, continua fazendo para você ver a sua incapacidade indo embora. Eu sou medroso, continua fazendo para você ver essa medo indo embora. Eu sou inseguro, mas é claro, continua fazendo para você ver a insegurança indo embora. Qual o problema do bloqueio? Bloqueios de estimação, você gosta disso. O que é um bloqueio? Tecnicamente falando, no cérebro, uma forma de não gastar energia.